Programa Gente e Negócios. Patrocínio Sebrae, Conamp, Monamp e Simp Amazonas. Olá, no ar mais um programa Gente e Negócios, um programa de vencedores. No programa de hoje nós iremos tratar sobre a resolução número 29, que fala sobre o licenciamento pelos corpos de bombeiros militares pertinentes à prevenção contra incêndio e pânico. Iremos conversar também sobre a Lei Estadual número 2812/2013 do Estado do Amazonas, que institui o Sistema de Segurança contra Incêndio e Pânico nas edificações e áreas de risco. Tudo isso e muito mais no nosso Gente Negócios, um programa de vencedores. Fique conosco. O Sebrae Nacional, presente ao encontro dos gestores da área técnica dos Corpos de Bombeiros Militares da região Norte, trouxe uma série de informações sobre o que o Sebrae Nacional já vem desenvolvendo no território brasileiro com relação à regulamentação, de todos os facilitadores para que a micro e pequena empresa brasileira tenha um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Não é isso, Márcio? Sim, justamente. Nós, por meio desse programa, a gente tem como objetivo padronizar as normas em âmbito nacional no que diz respeito à segurança contra incêndio e pânico. Então, nós começamos esse trabalho em 2011 e observamos que existem 27 normas diferentes com relação às exigências dos corpos de bombeiros. Isso, para o empreendedor, acaba complicando muito, porque em um estado é de uma forma, no outro estado é de outra. Alguns são muito mais rigorosos, outros praticamente não têm exigências. Então, vimos a necessidade de se padronizar ou fornecer um modelo de padronização que servisse para âmbito nacional, já que a competência pertence a cada estado, as corporações de cada estado. Márcio, todo esse trabalho que o Sebrae Nacional, juntamente com todos os Sebrais estaduais, vem desenvolvendo, ele tem um objetivo final, que é exatamente fazer com que a rede SIM efetivamente funcione no Brasil. Sim. Motivação inicial decorrente do estudo do Doing Business, na qual no último relatório de 2013, o Brasil ocupa a posição 130º lugar de um total de 183 países, ou seja, nosso posicionamento no ranking diminuiu, regrediu nos últimos anos, e é necessário que a gente realize maiores mudanças para que o ambiente empreendedor no Brasil sofra evoluções e atrai o interesse dos investidores internacionais. O Sebrae normalmente costuma fazer várias pesquisas para medir o desenvolvimento do setor no país. A que se deve essa queda tão acentuada no Brasil nesse ranking internacional? Está muito ligado à burocracia, a demora, existe uma reclamação muito grande na parte do licenciamento de empresas com relação ao excesso de documentos, a duplicidade de documentos e a demora de uma resposta, E também uma segurança, o que de fato cada órgão de licenciamento exige para que o empreendedor esteja devidamente regular. Isso nem sempre está de forma clara, disponível para o empreendedor. Então a Rede Sim e o Sebrae Nacional, eles buscam dar maior transparência e evidenciar essas informações para que facilite a abertura de empresas para o empreendedor. E também que o processo seja mais rápido, separando o que é alto risco do que é baixo risco, de forma que o baixo risco ele possa iniciar suas atividades logo após o registro.
E o alto risco não, ele teria que ter as vistorias dos órgãos de licenciamento e sendo aprovadas, aí sim ele poderia iniciar suas atividades. Tá. Márcio, aqui só para a gente democratizar informações, o que vem ser a Rede Sim? É a Rede Nacional para Legalização de Empresas e Negócios. Ela foi criada pela Lei 11.598 para ajudar nos trabalhos do CGSim, que é o Comitê Gestor da Rede Nacional, e ele foi criado pela Lei Complementar 123. E essa Rede Sim, ela iria centralizar todas as informações, todos os registros empresariais estariam nessa rede de uma forma unificada? Existe uma integração e compartilhamento, né, de informações entre cada órgão. Então, Receita Federal, receitas estaduais, receitas municipais, corpos de bombeiros, juntas comerciais, cartórios, estarão compartilhando suas bases de dados para toda vez que houvesse um registro ou uma alteração, todos os órgãos envolvidos nesse processo recebessem a mesma informação. Então, cada um mantém a sua independência, mas compartilha as informações. Então, de forma que todos os órgãos passam a ter uma informação homogênea e no tempo real que isso acontece. Quais os facilitadores que a implantação dessa rede pode trazer para o segmento? Principalmente a facilidade, né? Ele passa inicialmente a fazer uma pesquisa prévia: eu posso exercer a atividade que eu desejo naquele local? E com o nome que ele pretende usar? Tendo essa resposta positiva, ele já pode dar início ao procedimento de registro e, se for de baixo risco, logo em seguida ele poderia já iniciar suas atividades. Márcio, o programa de TV Gente Negócios agradece muitíssimo essa entrevista e parabeniza por todo o trabalho que o Sebrae Nacional vem desenvolvendo no sentido de criar ambientes facilitadores para o desenvolvimento da micro e pequena empresa brasileira. Nós que agradecemos a oportunidade de poder prestar esses esclarecimentos e ressaltar cada vez mais a importância da participação dos diversos segmentos na construção desse novo processo. O programa Gente Negócios entrevista o Major Alexandre, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, ligada ao Ministério da Justiça, e nós iremos falar sobre a resolução número 29 CGSim, de 29 de novembro de 2012. Major Alexandre, especificamente do que trata a resolução 29? A resolução 29 do CGSim, de 29 de novembro de 2012, ela vem dar um suporte para a Lei 123, que é a lei geral, onde nós temos ligados à Rede Sim, a rede da simplificação, do qual é uma diretriz, uma resolução que vai dar um norte para todos os corpos de bombeiros do Brasil. Por que disso? O artigo 144 da Constituição Federal, ela deixa bem claro que a competência para legislar sobre a segurança contra incêndio e pânico no país é responsabilidade dos estados. Portanto, nós, da Secretaria Nacional da Segurança Pública, ligado ao Ministério da Justiça, em consonância com a Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa, foi desenvolvido justamente a Resolução 29, onde ela vai tratar do que não é risco alto. Ou seja, existem algumas características dos estabelecimentos para os corpos de bombeiros para que seja definido o que é risco não alto, ou seja, o que é risco baixo. Diante disso, a pessoa ela poderá fazer o seu licenciamento eletronicamente ou naqueles quartéis ainda que não tem ainda a parte informatizada, ele poderá também
ser feita através dos seus formulários, mas de uma forma racionalizada e simplificada. E dessa forma, nós teremos o quê? Uma maior agilidade nos procedimentos simplificados junto ao Corpo de Bombeiros Militares quanto ao licenciamento. Ou seja, para que a pessoa ela consiga fazer a abertura de seu estabelecimento dentro de um risco baixo pela Resolução 29, de uma forma rápida, porém sem deixar de lado a segurança e as medidas de proteção contra incêndio. Dessa forma, a Resolução 29 ela definiu o quê? Os estabelecimentos com uma área maior que 750 metros quadrados é risco alto. Maior que 3 pavimentos é risco alto. Uma edificação que ela possui uma população interna também maior que 100 pessoas, ela é caracterizado risco alto. Também que ele utilize, manipule ou comercialize produtos inflamáveis acima de 250 litros, também é risco alto. Ou de qualquer forma, ele manuseia ou fabrique produtos perigosos, lesivos, não só às pessoas como ao meio ambiente, também é risco alto. Então, isso é o que diz a Resolução 29. Tirando esses exemplos que acabamos de citar, a pessoa ela tem uma agilidade no processo, porque a vistoria, ao invés dela ser uma vistoria prévia, ela passa a ser uma vistoria posterior, ou seja, através, muitas vezes, do portal do empreendedor, se ele for um microempreendedor individual, ou se ele for uma microempresa, ou até uma empresa de pequeno porte, dentro dessas características da Resolução 29, devidamente publicada uma instrução técnica aos corpos de bombeiros militares, em alguns corpos de bombeiros chamado de norma técnica, ele possa legalizar de uma maneira rápida, eficiente e com isso, que é o mais importante, o bombeiro não está presente em todos os municípios do Brasil. Nós temos em torno de 5.570 municípios e o bombeiro está em torno de 710 municípios. Então, a Resolução 29, ela visa o quê? Através da rede da simplificação, com essa instrução técnica que nós estamos fornecendo de modelo para os corpos de bombeiros, possibilitar de que todas as pessoas tenham acesso para que ele declare essas informações e essas informações possam habilitar ele a abrir o seu empreendimento, portanto, sem isentar das medidas de segurança contra incêndio, e o Corpo de Bombeiros poderá fazer essa vistoria posteriormente. Major Alexandre, o programa Agente Negócios agradece essa entrevista e esse esclarecimento muito importante para o segmento econômico das micro e pequenas empresas e principalmente trazendo uma grande novidade, um grande facilitador para o microempreendedor individual que é necessário. E deixamos os nossos microfones para as suas considerações finais. Nós agradecemos, é uma honra estar aqui participando. Eu finalizo dizendo, a missão principal nossa, primeiro é proteção à vida, em segundo lugar é o meio ambiente e em terceiro lugar é o patrimônio. Ninguém disse que ia ser fácil. No seu lugar, muitos desistiriam. Mas você não. Você acredita. E entre todas as incertezas do caminho, uma coisa é certa. Enquanto você acreditar, a gente vai estar ali, acreditando com você. Sebrae, 40 anos. O negócio é acreditar.
programa Gente e Negócios conversa com a capitã bombeiro militar Suiane e vamos levar para você, empresário e empresária, informações de como é que você deve se manter regular junto ao Corpo de Bombeiros. Como é que você procede para tirar a sua licença inicial para registro da sua atividade e quais os enquadramentos de alto risco e baixo risco que o bombeiro do estado do Amazonas identifica para essa licença. Capitã Suiane, nós temos uma série de dúvidas com relação à aplicação da Lei Estadual 2812, que logo em seguida nós teremos também a aplicação da Resolução 29. Mas antes que haja um enquadramento e uma aplicação da Resolução 29, nós precisamos entender a Lei 3.862 de 2013 e a Lei Estadual 2.812 de 2003, que institui o Sistema de Segurança de Incêndio e Pânico nas edificações. Como é que a empresa, o empresário deve proceder para que ele obtenha um registro e um certificado de habilitação de ocupação daquele espaço? Hoje, como funciona no nosso estado? Através dessa regulamentação da Lei 2812 de 2003, que instituiu o Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico e atribuiu essa competência ao Corpo de Bombeiros, nós funcionamos da seguinte maneira. O empresário, proprietário do estabelecimento comercial, para regularizar a sua edificação junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, ele deve se dirigir à Diretoria de Serviços Técnicos. Lá ele vai dar entrada no seu projeto técnico e, no caso, os projetos até 80 metros quadrados não precisa ter um engenheiro, ele é simplesmente feito um procedimento administrativo com entregas de memoriais, mas a partir de 80 metros quadrados, há hoje a necessidade da elaboração desse projeto técnico, onde eu vou determinar dentro do meu projeto onde vão ser colocados os sistemas de combate a incêndio e pânico. Um exemplo de sistema para o proprietário saber seriam os extintores de incêndio. Então, hoje existe a necessidade de eu elaborar esse projeto para eu poder determinar, conforme a legislação vigente, onde eu vou instalar da forma adequada o meu extintor de incêndio, sinalizar as minhas saídas de emergência. Então, esses pontos é que são verificados e, dependendo do risco da edificação, das características dessa edificação, as exigências elas ficam maiores ou menores. Então, por isso, o proprietário que deseja se regularizar tem que procurar o Corpo de Bombeiros para dar entrada nesse projeto técnico, contratar um profissional habilitado que faça esse projeto técnico para ele, se for necessário a elaboração do projeto. E, no caso, nós temos o trâmite de análise desse projeto, primeiramente, que vai ser verificado se esse projeto técnico apresentado está de acordo com a legislação vigente, está conforme a norma, que é a nossa lei e o nosso decreto. No caso, a lei é a 2812 e o decreto é o 24054 de 2004, que determina esses pontos, esses itens necessários para eu trazer uma maior segurança à minha edificação. Capitã Suiane, muito se discute, principalmente depois do advento da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, uma vez que o nosso foco neste momento é micro e pequena empresa, que existem atividades que, muito embora estejam ocupando acima de 80 metros quadrados, são atividades de um faturamento muito pequeno. E que isso tem suscitado despesas que muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele não pode assumir. O Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas, ele pensa ou pensou quando criou a Lei 2.812 de 2003, ele pensou no faturamento dessas atividades para evitar um custo que muitas vezes não é possível ser assumido?
Olha, no caso da legislação específica para o Corpo de Bombeiros, o que se leva em conta não é o faturamento da empresa, e sim o risco que aquela edificação está trazendo, tanto para aquela população fixa que está no local, como a população flutuante. O que é interessante frisar é que o Corpo de Bombeiros ele não regulamenta o CNPJ. A empresa em si, ele regulamenta e regulariza a edificação. Então, se ela se enquadra como uma edificação que traga risco àquelas pessoas, ele tem que apresentar uma proteção contra incêndio. Então, a lei ela não especificou e não visou essa parte do quanto é o faturamento da empresa, e sim do risco da edificação. Então, o foco da nossa legislação é a edificação em si e a prevenção da edificação, do patrimônio e da vida das pessoas. Então, o que ocorre é que existem situações em que empresas de grande faturamento, no entanto, a edificação que ela ocupa é uma edificação de baixo risco de incêndio ou pânico. E também existem situações em que a empresa ela tem um baixo rendimento, no entanto, ela exerce uma atividade de grande risco. Um exemplo que eu posso dar é no caso das revendas de gás. Uma revenda de gás pequena, um pequeno faturamento, mas um grande risco de incêndio. Então, o bombeiro ele se preocupa com esse fator. Esse é o fator mais relevante. O risco que aquela edificação ou aquela atividade comercial traz para a população que está ali fixa, como para a população flutuante. Você falou em termos de área ocupada, não é? Como considerando uma área de baixo risco, mas ao mesmo tempo citou também as atividades, que são as vendas, por exemplo, a venda de gás. Quanto à ocupação, capitã, que o Corpo de Bombeiros considera 80 metros quadrados de área ocupada, por exemplo, como área de baixo risco, mas uma empresa de consultoria, aqui hipoteticamente, que muitas vezes pode ocupar mais de 80 metros quadrados. Não é uma atividade de risco, mas está acima do que a lei prevê. Como é que o Corpo de Bombeiros age para simplificar esse licenciamento? Bem, os critérios, o critério área é apenas um dos critérios que são avaliados para a gente verificar quais são as exigências necessárias para aquela edificação. Leva-se em conta para se determinar quais as medidas de segurança que vão ser aplicadas naquela edificação, além da área construída, a atividade, porque cada atividade tem um risco e a classificação de risco. Então, no nosso decreto, ele já vem pré-determinado que a área construída é um fator relevante, a altura da edificação é um fator relevante, a atividade que eu exerço é um fator relevante também para isso. E a partir da união de todos esses fatores e o risco que já é predeterminado na nossa norma conforme a atividade, é que a gente vai conseguir dizer quais são as exigências para cada edificação. Então, na nossa legislação, ela classifica a edificação pela área, pelo risco e pela atividade, e em cima dessa classificação é que a gente determina quais são as exigências, ou seja, as medidas de segurança que serão necessárias para aquela edificação em si. No caso em questão, um escritório, foi isso que a senhora falou, um serviço profissional que a gente diz. Essa atividade ela é considerada escritório como de médio risco, por conta de todos os equipamentos que estão ali dentro. O risco para o bombeiro está relacionado à carga de incêndio, a capacidade que aquilo ali tem de gerar um incêndio. Então, o Corpo de Bombeiros está sensível sim a essa resolução, estamos alinhando e verificando como que vai ser esse procedimento de se adequar às recomendações previstas na resolução e tentar alinhar da melhor forma possível para trazer mais simplicidade na nossa regulamentação,
mais simplicidade para o processo de regularização do empreendedor e se alinhar para falar uma linguagem única em todo o Brasil. Ok, capitã. O programa Gente Negócios lhe agradece a deferência dessa entrevista e agradecemos também por toda a orientação dada ao nosso empreendedor amazonense. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade, espero ter esclarecido um pouco e ter repassado as informações necessárias para o público-alvo, para os empreendedores e solicito a presença de todos os empreendedores, as pessoas que possuem a sua edificação, que não têm o certificado do bombeiro, que procurem a gente na Diretoria de Serviços Técnicos, que localiza-se na Avenida Codajás, número 1503, no bairro de Petrópolis, para pegar informações e trazer a sua edificação para a regularidade. Você não acredita que o dia tem só 24 horas. Não acredita em dias cinzas. Não acredita na rotina, em frases prontas e muito menos em velhas fórmulas. Mas numa coisa você acredita no impossível. E o Sebrae acredita junto. Sebrae, 40 anos. O negócio é acreditar. De elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos, com o requinte e o fino acabamento dos todos que fazem sucesso em todo o Brasil. Todo Flexicolor. Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. Flexicolor. Fone 3237-6808. Chegamos ao final de mais um Gente Negócios, um programa de vencedores. Esperamos que as informações contidas neste programa sirvam de orientação e de inspiração para o seu negócio. Até o próximo programa, com a graça de Deus.